Pessoal, dando sequência à nossa matéria de Ramartiologia, passamos agora para esse ponto aqui, acerca da origem do mal. Como o mal veio a existir? Aliás, como o mal veio à existência? Quem o criou? Ele é de si mesmo ou foi criado por alguém? Embora muitos tenham inutilmente tentado responder essas perguntas, elas continuam aguardando uma resposta satisfatória. Veja os principais conceitos das escolas de pensamento sobre este assunto: ateísmo, deísmo, panteísmo e teísmo. Então vejamos aí, dentre essas escolas que emitem suas opiniões, vamos ver primeiramente que o ateísmo diz acerca do mal. Como o ateísmo não crê em Deus, ele é obrigado a substituí-lo por outra coisa. E essa outra coisa normalmente é o acaso. O mal natural não passa de fatalidades da vida. O mal moral é apenas uma perversão do caráter humano. O ponto de vista ateísta parte do princípio de que Deus não existe. Depois se subdivide em várias vertentes racionalistas e naturalistas, para explicar a entrada e permanência do mal no mundo. Para o ateísmo, o universo e tudo que existe é composto de matéria, e tudo que acontece nele são consequências do movimento da matéria. Sendo assim, tudo que existe, tudo que acontece é apenas matéria em movimento. Todo mal é meramente alguma forma de perversidade ou acontecimento adverso, acidental, que atinge coisas inteiramente materiais. Exemplo, um vulcão seria apenas um arranjo da natureza em demanda do reajustamento da crosta terrestre, nada tendo a ver com um Deus que prevê o desastre ameaçador, mas não o impede. Em consequência disso, não há nenhuma força inteligente que, por causa desse conhecimento anterior, possa fazer cessar os acontecimentos. Assim, pois, o citado terremoto não é nenhum mal, mas tão somente uma ocorrência mecânica. No arcabouço da doutrina ateísta, o homem se vê totalmente desamparado e sem esperança, pois o ateísmo chega ao extremo de dizer que o homem é uma piada da natureza. Sua existência ocorreu por acaso num mundo caótico. Deus e o Espírito não passam de engenhosa invenção da mente humana que tenta impor ordem e esperança a algo que verdadeiramente é destituído de ordem, ou pelo menos de ordem moral, e que certamente não é acompanhado de esperança alguma, pois não existe nada que possa mudar o destino do homem e do mundo. As coisas seguem cegamente e fortuitamente seu próprio destino. E aí, conforme em tela, temos aí a definição: o ateísmo nega a existência de Deus ou de qualquer inteligência superior orientadora. Assim, o universo existe por acaso, e os males acontecem por mero acidente dos processos naturais. Então é a doutrina que enfatiza, em substituição ao conceito de deidade e ao conceito de inteligência orientadora do universo, ele substitui pelo vácuo, substitui pelo vazio, e todos os acontecimentos são encarados a partir da perspectiva do acaso ou do fatalismo. Simplesmente são acontecimentos que estão se sucedendo de uma forma aleatória, desordenada, de forma cega, e com isso o homem não tem qualquer tipo de propósito, não há propósito, não há nenhuma intencionalidade, não há nenhuma inteligência condutora, e não haverá, com isso, não há também nenhum objetivo final. Então, quando o ateísmo pega alguns movimentos da natureza e julga que eles sejam suficientes para elaborar essa definição, na verdade o que ele está fazendo é olhando para apenas parte do aspecto de toda a criação. Então, quando fala, por exemplo, acerca dos vulcões, como foi dito aqui, dos terremotos, dos eventos naturais, são simplesmente movimentos do ecossistema, são movimentos dos sistemas geológicos. De fato, ao se fazer alguma análise, alguma investigação, percebe-se que são movimentos, esses movimentos da crosta terrestre, esses terremotos, esses reajustamentos das placas tectônicas, são movimentos naturais, cientificamente apurados, podem ser estudados, podem ser provados. Só que isso é explicar o todo pela parte. Então, isso faz parte do sistema? Sim, faz parte. Só que isso é apenas parte do sistema, isso não é a totalidade.
Existem muitas outras coisas que escapam à possibilidade de averiguação, que estão muito além disso e que são influenciadoras também. Então, o problema do ateísmo é fechar os seus olhos para aquilo que está além da compreensão empírica. Eles entendem que só por terem essas provas comprovadas empiricamente, laboratorialmente, ou pelo menos por meio de uma teoria, eles pensam que isso é o suficiente e tudo que está fora disso não é do interesse, não é realidade, é invenção humana, é simplesmente uma manipulação. E quando assim o fazem, fecham seus olhos para a compreensão acerca de muitas coisas que escapam dessas possibilidades, muitas coisas que escapam dessas formas de averiguação. E aí é onde temos o problema do ateísmo em relação ao mal. O mal na verdade não existe. O mal é simplesmente o movimento da matéria. E quando assim é encarado o problema do mal, aí ele reina. Aí ele se alastra totalmente porque não encontra nenhum tipo de ação detentora, nenhum tipo de ação que lhe faça contrário, né, que impeça o seu progresso. Quando o mal alcança uma proporção que traz uma destruição aterradora para a sociedade, então muitas linhas ateístas acabam recuando para que esse conceito religioso traga novamente a ordem à sociedade. É o que temos visto aí, já citei o exemplo, né, de muitos países comunistas que tentaram implantar esse conceito de vida na sociedade de uma forma geral, proibindo, expulsando todo e qualquer grupo religioso, impedindo toda a ação de grupos religiosos. Mas quando viram o dano que isso causa à sociedade, viram a necessidade inerente do homem em relação a manter um relacionamento com o sobrenatural, com a deidade, com aquele que nós chamamos Deus, aí eles acabam dando o braço a torcer, acabam recuando nessa atitude e abrindo sim algum espaço para o exercício, né, da crença, o exercício do relacionamento com Deus. Então o ateísmo ele peca por se autolimitar, se satisfazer com pouco, se satisfazer com aquilo que apenas é provado laboratorialmente, empiricamente, e não avançar na pesquisa, não avançar na busca por algo que está além do que é visto, além do que é material, além do que pode ser explicado por meio de teorias. Temos aqui a objeção que é colocada: se formos meramente parte de um processo molecular cego, como os ateístas podem levantar. Leio aqui um parágrafo acima. Nessa realidade ateísta teórica, o conceito de trevas, mal ou injustiça é sem sentido final. Se, como os ateus dão a entender, o mal enfim é sem sentido, então qual é o problema? Se formos meramente parte de um processo molecular cego, como os ateístas podem levantar-se acima desse processo e dizer que alguns aspectos dele são maus e outros são bons? Átomos são simplesmente átomos, não há átomos maus no universo. Portanto, o ateísmo não pode oferecer nenhuma definição lógica de mal sem apelar para um padrão último de bem. Se tentarem fazer isso, acabarão declarando a existência real daquilo que afirmam não existir, o bem supremo ou Deus. O conceito teísta não ajuda em nada, somente contribui para agravar o problema do mal, porquanto não oferece para o mesmo nenhuma solução. Na verdade, declara francamente que não há solução para tal problema. Remove o mal somente na aparência, mas na realidade aprofunda o desespero causado pela sua existência. E aí temos, como colocado aqui, o próprio ateu, mesmo negando essa perspectiva de bem e mal, dizendo que na verdade é tudo um movimento do acaso, a sua forma de encarar e de julgar as coisas segue o padrão de coisas boas e coisas más, coisas benéficas e nocivas. Então, quando ele estabelece, quando mesmo negando esse padrão, teoricamente, ele vive ele na prática, ele está em contradição. Então, se existe algo bom e existe algo mal, necessariamente esses processos que ele afirmava serem neutros não são neutros. Porque, como colocado aqui, átomos não são nem bons nem ruins, são simplesmente movimentos do acaso.
Quando ele estabelece padrão de bem e mal, na verdade ele já está fugindo àquela primeira definição acerca de simplesmente movimentos ao acaso. Na verdade existe sim uma definição de bem e mal, as pessoas tentam viver por isso, mas quando negam a eficácia do poder maligno dentro da matéria, acabam não oferecendo resistência a ela, e quando não oferece resistência, ela se propaga de tal forma que pode levar tudo à destruição. Aí, perante isso, ele diz que não há solução. Não há solução, né, porque querem negar definitivamente a existência de Deus, querem negar a existência de propósito, querem negar a existência de inteligência condutora, e para sustentar essa negativa eles não fazem nada, tá certo? Não reagem ao problema do mal que está presente no universo. Ao não reagir, ele se propaga e leva tudo à destruição. Então o ateísmo, infelizmente, é uma corrente que fecha seus olhos para a realidade, fecha seus olhos para as potências malignas que estão agindo dentro do plano material, que não podem ser vistas, que não podem ser tocadas, mas que são existentes. Como na própria natureza existem muitas coisas que não podem ser vistas a olho nu, todavia são existentes. E existem muitas coisas na natureza que são vistas, são presentes a todos, mas não podem ser totalmente compreendidas, explicadas. Como por exemplo, você tenta buscar uma definição acerca da luz. O que é a luz? Então a luz é alguma coisa? A luz não é nada? O que é a luz? A luz ela altera algum elemento sobre o qual ele está incidindo, por exemplo. A luz pode aquecer alguma coisa, a luz pode queimar alguma coisa, dependendo da sua intensidade. Então ela é alguma coisa porque ela interfere na matéria. Mas ao mesmo tempo que a luz interfere na matéria, a luz também pode atravessar um objeto, um vidro, por exemplo, um vidro transparente em que você joga um feixe de luz e ele atravessa o vidro e sai do outro lado. Olha, se ela é matéria, a matéria não pode ocupar duas no mesmo espaço. Então como é que a luz pode atravessar a matéria sem a danificar e sair do outro lado? Aí vemos, são coisas da natureza, mas são coisas que escapam até a nossa uma definição precisa. Até podem criar aí algumas definições complexas, né, tentando trazer algum entendimento a isso, mas não será esgotado. Então existem coisas que escapam à nossa possibilidade de entendimento. Dentre elas temos a realidade espiritual, a realidade do bem supremo, Deus, e a realidade do mal interagindo no mundo físico e causando destruição, para o qual tem que se oferecer resistência, né? E para sofrer resistência ao mal, associando-se, aliando-se ao bem e ao bem supremo, que é Deus. Aí temos a necessidade de Deus no universo, né? E quando se nega isso, está conduzindo a sociedade ao caminho da destruição. Aí temos o deísmo. O deísmo afirma que mesmo que exista um Deus, ele não está envolvido com os problemas da criação. Sendo assim, os males são meras consequências de processos naturais sobre os quais não há qualquer influência externa. Aí temos a religião praticada muitas das vezes por filósofos, por pessoas de uma alta erudição, que se veem constrangidas pelo baixo teísmo de muitos elementos da sociedade que acabam se envolvendo também com mitologias por causa da sua ignorância, e para se afastarem dos tais, eles acabam desenvolvendo esse tipo de conceito acerca da deidade. Eles nem são teístas, num conceito de uma religião popular, e também não são ateus, porque também julgam que esse conceito é um conceito limitado. Então por isso eles tentam se pôr a esse meio caminho entre teísmo popular, ingênuo, e ateísmo, tá certo? O ateísmo cientificista, seco, né? Uma coisa que autolimitada. Então eles elaboram esse tipo de conceito chamado deísta, onde creem numa divindade, creem numa deidade que tenha sido autora de toda a criação, uma ótima explicação, né, para toda a criação do universo, para dar algum sentido à vida, algum sentido ao universo. Todavia não se relacionam com ela, não sentem necessidade de relacionamento, nem se submetem a ela, nem se autolimitam para agradá-la, e nem tem que buscar nela algum tipo de auxílio, algum tipo de socorro. São autossuficientes, cuidam da sua vida, fazem as suas coisas do jeito que querem fazer, vivem do jeito que querem viver. Todavia reconhecem sim que existe uma deidade, está em algum lugar, criou tudo isso aqui e não se importa mais com isso aqui. Aí temos o tipo de conceito
religioso que foi manifestado aí por um dos filósofos. O deísta compara Deus com um fabricante de relógio, que após ter criado o universo, deu corda no relógio do mundo, e uma vez para sempre, de modo que ele segue o seu curso cegamente, sem a necessidade do envolvimento direto ou indireto da parte de Deus. Apesar dessa teoria ter sido abraçada por muitos filósofos, a maior parte das pessoas religiosas não simpatizam com o pensamento deísta, uma vez que eles não encontram qualquer satisfação, razão ou consolo em tais explicações, pois o pensamento deísta apresenta um Deus que criou tudo, mas não cuida de nada. É o tipo de Deus que se encontra aí nessa manifestação do pensamento deísta, né? Se isso fosse verdade, quem simpatizaria com um Deus dessa natureza, que não se importa com seus problemas? E é daí onde aí onde falha o deísmo, mesmo querendo isentar Deus dos males que assolam a humanidade. Voltaire, o famoso filósofo francês, era deísta, mas mesmo assim ele revelou sentimentos teístas quando, em 1º de novembro de 1775, um terremoto matou 50.000 pessoas em Lisboa, em Portugal. Voltaire ficou profundamente amargurado contra Deus. Veja aí que o deísta cai em contradição, né? Por causa disso, ainda que a sua posição intelectual sobre a questão fosse deísta, ele teve a experiência de ficar amargurado contra um Deus cuja existência nega. Não nega, né? Mas pelo menos diz que existindo não se importa com a natureza. E na verdade estabeleceu leis que conduzem a natureza de uma forma cega, né? Que se aproxima até de um ateísmo. Então é um ateísmo prático, mas um teísmo teórico. Aí na verdade não era um ateu, era simplesmente um tipo de intelectual que elaborou um conceito onde dizia que Deus, sendo ele criador, todavia não se importa com a sua criação, mas deixa que ela siga seu curso. O qual, de acordo com esse mesmo conceito, não poderia... Deixa eu retornar aqui um pouco a leitura. Voltaire ficou profundamente amargurado contra Deus por causa disso, ainda que a sua posição intelectual sobre a questão fosse deísta. Ele teve a experiência de ficar amargurado contra um Deus cuja existência nega, ao qual, de acordo com esse mesmo conceito, não poderia ter qualquer responsabilidade em relação ao que aconteceu. A experiência de Voltaire nos faz saber que, embora o homem possa negar Deus com a inteligência, o afirma com a consciência. Então vimos que de acordo com a pressão sofrida, né, aquela sensação de desespero ante a destruição, por causa de um processo da natureza, o deísta se viu manifestando sentimentos deístas, sentimentos em que responsabiliza Deus por um dano, por um mal sofrido em decorrência de um processo natural. E tudo que ele queria era uma intervenção, tudo que ele queria uma intervenção divina para o livramento dessas pessoas. E com essa sensação, com esse desejo de intervenção divina, manifesta-se um teísmo declarado. Então o deísta, na verdade, luta contra os seus sentimentos internos de querer sim um relacionamento mais próximo, um relacionamento efetivo, um relacionamento mais íntimo com esse Deus que ele mesmo disse que não se importa com ele. Ele prefere negar esse desejo, ele prefere se afastar, porque ele de antemão já tem medo de sofrer alguma decepção. O grande problema de muitos desses intelectuais é que eles não aceitam aquilo que Deus diz acerca de si mesmo. Eles geram expectativas em relação a Deus que nunca foram prometidas. Então eles se recusam a se submeter ao que Deus diz acerca de si mesmo através da sua palavra. Então na palavra de Deus vê-se que o homem é declarado acerca dele que está exposto a males, está exposto a situações de risco, está exposto a passar por situações difíceis, mas ele, se manter a sua fé em Deus, se ele manter a sua confiança, ele pode superar todas essas situações e pode estar seguro acerca daquilo que Deus tem para ele. Então mesmo exposto a essas situações por causa de um mundo que está em caos, estando ele em caos ainda, não sendo ainda o tempo da restauração de todas as coisas, pode vir a sofrer as consequências desses males, né?
Agora, a pessoa que sofre as consequências desses males, nem todas elas sofrem do mesmo jeito. Então algumas sofrem com total desespero e sem nenhuma esperança para o futuro. E esses são os que mais reclamam, murmuram, blasfemam, aqueles que se levantam contra Deus de uma forma extremamente agressiva. Agora existem aqueles que sentem a segurança, e essa segurança espiritual do relacionamento que tem com Deus, da crença, da confiança na sua palavra e nas suas promessas, eles sofrem de uma outra forma, eles encaram com valentia, com coragem, com tranquilidade, por causa da segurança interna que há neles. Quando um ateu, quando um deísta olha para uma situação dessa e não compreende, na verdade o que você vê ali é uma deficiência. Existe uma deficiência de relacionamento com Deus, eles não creem, não se relacionam com Deus. Com isso Deus não se mostra presente para eles, não porque Deus não queira, mas porque eles impedem. Eles rejeitam a presença de Deus, a presença consoladora de Deus. Veja, consolador é aquele que está ao lado, aquilo que no grego é chamado paráclito, né, o ajudador. Então aqueles que creem, que confiam, que têm um relacionamento íntimo, que têm comunhão com Deus, tem o paráclito, tem aquele que está ao lado. Aqueles que não têm, estão sozinhos, sofrendo só e vivendo essa sensação de destruição sem qualquer tipo de esperança para o futuro. Assim, só podem manifestar esse tipo de desespero mesmo. E só podem manifestar esse tipo de agressividade em relação a Deus. E não somente em relação a Deus, mas em relação àqueles que creem em Deus. Então você vê toda a agressividade parte dessas pessoas. Você vê isso nos debates, você vê isso nos vídeos, você vê isso em tudo que é tipo de conversa, sempre essa atitude extremamente belicosa, extremamente agressiva. Por quê? Por causa de toda essa amargura que carrega dentro de si, por não ter esse tipo de relacionamento. Não tem esse tipo de relacionamento porque não quer. Porque se coloca de uma forma arrogante, petulante contra Deus e não aceita, né, não aceita a palavra de Deus tal qual ela é. Então fecha as portas para esse tipo de relacionamento. Veja que o panteísmo. Os panteístas ignoram o problema do mal, o chamando de ilusão. Mas se o mal é ilusão, então de onde veio a ilusão e por que parece tão real? A dor e o mal são aspectos da vida que todas as pessoas deste planeta experimentam em determinado grau. Seria mais difícil dizer que, em vista da persistência universal da realidade do mal, é ilusão crer que o mal é apenas ilusão. Os panteístas não oferecem nenhuma explicação substancial para o problema do mal, nem nenhuma justificativa inteligente para chamar o mal de ilusão. Concluímos, portanto, que o panteísta carece de capacidade explanatória para tratar do problema relativo ao mal. Aí temos o panteísta, alega que o problema do mal é apenas uma ilusão e que na verdade tudo está dentro do processo das manifestações da deidade, que é o mesmo que a natureza. Aí temos essa mistura, essa despersonalização de Deus. Deus não é uma pessoa individual, mas Deus está na natureza. Aquela afirmação, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Então todos os aspectos da natureza são uma manifestação de Deus. Logo, se são uma manifestação de Deus ou de algum Deus, ou do Deus que é a própria natureza, então logo é uma manifestação de Deus. Sendo uma manifestação de Deus, é boa. Logo o mal, né, o problema do mal na verdade é uma ilusão, porque nos parece mal, sentimos como mal, mas na verdade é uma manifestação dessa deidade. É a sua prerrogativa de se manifestar de uma forma destrutiva, ou se manifestar de uma forma construtiva, ou se manifestar por meio da renovação da vida, ou por meio da decomposição. E aí temos diversos tipos de manifestações, mas na verdade são todas manifestações dessa deidade que está diluída no meio da matéria, né, de toda a criação. Claro que teoricamente esse conceito pode parecer extraordinário, pode parecer muito bem construído, né, uma sacada de gênio. Só que as pessoas, elas estão vivendo uma vida individual, elas não estão diluídas no meio da matéria, elas vivem uma vida individual, elas têm necessidades, elas têm perspectivas, sonhos, e esses sonhos podem ser frustrados pelo acontecimento do mal dentro do universo. Então, com isso, por mais que as pessoas tentem confessar esse tipo de conceito e adotar para si, tentar vivê-lo de alguma forma, tentar
colocá-lo dentro da sua existência, isso não supre a necessidade, isso não responde às perguntas, isso não apresenta uma perspectiva, porque na verdade isso aí não se relaciona com a realidade.